Boa noite a todos. Mais uma vez na nossa quinta-feira, que tem sido nessa sequência já de 61 semanas. Acredito que para todos nós, um momento muito agradável, muito importante, já que temos convivido nessa sequência do estudo sistematizado, passando por todo o livro dos Espíritos e agora, quase que terminando já o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o nosso capítulo nos traz 12 parágrafos, é o capítulo número 19, 12 parágrafos, 2 mensagens, as mensagens de José e de um espírito protetor, textos do Novo Testamento, Mateus e Marcos, comentários de Kardec e o assunto que hoje nós vamos rever para a maioria de nós, acreditamos, é o assunto fé. Muito explorado, muitas vezes pelas religiões e talvez muito pouco compreendido, porque a fé acaba sendo mais voltada à crença cega, não raciocinada, nos dogmas, nas fórmulas, nos rituais que as religiões de origem humana têm oferecido à humanidade. O primeiro texto que veio aqui selecionado do Novo Testamento é um texto de Mateus, para quem estiver seguindo, e é sempre bom assim fazer do Evangelho o nosso companheiro agora nessa sequência. E é um momento de Jesus em que quando ele vai ao encontro do povo, um homem se aproxima e, ajoelhando-se diante dele, diz: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus então responde: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos então vieram ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus então responde: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa cena de Jesus, os seus discípulos e o pai que vem trazendo o filho, acontece logo em seguida a transfiguração do Monte Tabor. Eles descem o monte, havia ocorrido ali a transfiguração de Jesus, que os discípulos viram apenas transformado em uma luz, e depois as aparições de Moisés e Elias, que haviam conversado com o Mestre. Presenciaram a cena Pedro, Tiago e João. Jesus, o grupo desce o monte, e é quando as pessoas vêm ao encontro dele, inclusive esse pai. Mas se nós dermos uma olhada lá no Novo Testamento, nós sempre sugerimos que quando vem esses trechinhos tirados assim do Novo Testamento, dá uma olhada, pegar a Bíblia, o Novo Testamento, localizar, porque aqui no versículo seguinte, o versículo 21º, Jesus ainda continuaria: Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e o jejum. Jesus, como mestre, como professor por excelência, compromisso que ele assume com Deus de ser o instrutor da humanidade do planeta Terra, sendo responsável pelo encaminhamento, pela administração do planeta desde a sua formação e depois acompanhando, como acompanha até hoje, muito de perto, o desenvolvimento do plano geral de instrução para a humanidade terrestre.
Embora conhecedor profundo de todos os recursos que mais tarde nós iríamos começar a descobrir, a desenvolver, Jesus tinha que se limitar à sua época às coisas que faziam parte do meio, que faziam parte da realidade daquele povo que estava ali representando a humanidade há 2000 anos. Ele estava naquele momento próximo do Monte Tabor, e esse monte tem 561 metros de altura. Claro que não é um Everest, mas é uma montanha razoável. Ele representa no Monte Tabor a dificuldade a ser removida, porque o assunto era a fé como recurso para se realizar alguma coisa. A força que se deveria empregar para remover uma montanha de 560 metros de altura, nós poderíamos imaginar assim alguma coisa muito grande, mas ele vai simbolizar em algo minúsculo, uma sementinha de mostarda, que quem quiser depois verificar, nós temos aqui, mas depois o Oswaldo vai dar um close na sementinha de mostarda, ela vai posar assim, mas na sementinha de mostarda, uma semente muito pequena, que comparada ao volume da montanha, representaria a fé. Quer dizer, aquela semente minúscula teria energia, força suficiente para mudar de lugar uma montanha de mais de 500 metros de altura. Jesus poderia ter dito 1 grama de fé, poderia ter dito 1 átomo, mas isso não era realidade para o povo naquela época. Ele procura, portanto, um exemplo bem simples, que era conhecido, uma semente minúscula com potencial para se remover de um lugar uma montanha razoavelmente desenvolvida. Jesus se utilizava sempre das coisas simples, de modo que pudesse ser compreendido. E aí, se compararmos, se nós olharmos depois a sementinha de mostarda, mas sementinha podia ser de jiló, qualquer coisinha assim, no caso ali, nessa espécie bem pequenininha. Naquele momento, Jesus deixa bem claro que os discípulos não tiveram uma quantidade, e ele transforma, veja, ele se representa a fé de uma maneira assim, que se pudesse fazer uma avaliação quantitativa, então, de uma sementinha. Os discípulos, eram os discípulos de Jesus, estavam ali estudando, trabalhando com ele, e eles não tiveram, segundo a comparação, não puderam curar o menino, porque não tiveram fé correspondente a um grãozinho de mostarda. Quando nós estávamos alinhavando essas considerações, eu fiquei, acho que é bom nem se pensar, mas queira ou não, nós já estamos pensando. Se eles eram os discípulos, não tinham uma quantidade de fé correspondente a um grão de mostarda, como será a nossa? Bom, é melhor deixar para lá e continuar o estudo, para que não se desanime tanto, que no finalzinho, quem sabe, nós consigamos nos sentir um pouco melhores. Fé, o dicionário nos oferece como definição de fé as palavras confiança, crença, crédito. Paulo define a fé na primeira epístola aos Hebreus como a certeza nas coisas que estão por vir. Uma definição bonita, é aquilo que a gente sabe que vai acontecer, então tem plena confiança, e isso vai estabelecer o que é um clima de tranquilidade. Aqui no desenvolvimento do capítulo do Evangelho, e todos os capítulos do Evangelho, eles são assim um plano de aula muito bem elaborado, e esse da fé, inclusive, assim, é realmente um exemplo de sequência a propósito, desenvolvimento e no final o fechamento com a fé divina e a fé humana. Aqui nós podemos fazer uma análise da fé, seguindo o raciocínio do capítulo. A fé se apresenta de uma certa maneira assim em 3 fases, em 3 situações, para que se chegue depois da fé humana à fé divina. A fé humana identifica assim o primeiro desenvolvimento, a fase inicial do desenvolvimento desse sentimento a que nós damos o nome de fé. A fé, em primeiro lugar, em essência, é aquela intuição, é aquela certeza que Deus existe, é a certeza interior
na existência do Criador. É a criatura tendo consciência da existência do Criador. Apenas que ela não se apresenta dessa maneira desde as primeiras manifestações do raciocínio. Ela vai sendo desenvolvida à medida que se desenvolve o sentimento de religiosidade e que é resultado do progresso moral. A primeira fase, portanto, o homem começa a ter fé na sua capacidade criadora. Utilizando-se dessa capacidade criadora, nós temos modificado o planeta. A humanidade, quando eu digo nós, é porque como componente da espécie humana, todos os créditos e todos os débitos, de uma certa maneira, são assumidos em conjunto. Então, o homem, nós temos produzido coisas até fantásticas, que se não conhecêssemos o mecanismo delas, poderiam também ser consideradas milagrosas. Da gruta ao arranha-céu, do primitivismo ao desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, a humanidade tem conseguido tornar a vida mais longa e mais confortável. Acreditando no quê? Acreditando em si. Então, o homem tem transformado o mundo acreditando na sua inteligência e acreditando também naquilo que os outros homens produzem. E isso é natural na vida. É normal que se tenha fé no nosso potencial e é normal que se respeite o potencial alheio, evidentemente até num processo de identificação. Nós confiamos na nossa inteligência e reconhecemos também a inteligência alheia que cria, que modifica, que transforma, que faz com que a vida se torne mais longa e mais confortável. Nós confiamos no engenheiro que faz os cálculos para a construção, está todo mundo sentado aqui tranquilo, o prédio já tem mais de 30 anos e nós estamos aqui tranquilamente confiando que tudo esteja suficientemente sólido e não ofereça risco para ninguém. Nós confiamos, por exemplo, no motorista que nos transporta. Você entra num coletivo, você confia que o motorista deve ser uma pessoa razoavelmente saudável física e mentalmente, que conheça o seu serviço. Você entra no ônibus, fecha os olhos e dorme durante toda a viagem, confiando em quem? No motorista e naquele que montou, que criou, que desenvolveu aquele trabalho que no fim resulta no ônibus. Então você confia a sua vida à inteligência de outras pessoas. Nós entramos num restaurante e ingerimos a comida com toda tranquilidade, confiando no quê? Naquelas pessoas que a prepararam. O remédio, então, é a confiança máxima. Você ingere o remédio confiando que quem criou a fórmula, que quem no laboratório transformou aquela fórmula no comprimido, na injeção, e você vai lá e com toda a confiança faz com que aquilo passe a fazer parte do seu organismo. Nós bebemos a água que é tratada por outras pessoas confiando. Agora, isso é errado? Não, isso é natural. Se essa confiança, essa fé não existisse, a vida seria insustentável. Por que é que nós confiamos em tudo isso que faz parte do nosso dia a dia? Porque nós confiamos na nossa inteligência. Nós sabemos que nós podemos modificar, transformar, realizar e que os outros podem também. Isso poderíamos chamar, e a maneira como os espíritos se referem, à fé humana, o homem acreditando em si. Depois vem a fase sequente, que é quando a fé divina começa a desabrochar. De início, nós passamos a acreditar no aspecto assim popular da religião, ou na religião e seu aspecto humano. Essa é a fé cega, a fé ainda não raciocinada, pois as religiões de origem humana, elas têm feito inclusive dessa crença sem raciocínio um artigo de salvação. É a condição para se ser salvo, é acreditar na filosofia, nos dogmas que a religião oferece, acreditar que vivendo aqueles preceitos nós já estaremos nos habilitando a um lugarzinho no céu. É a fase em que nós somos muito assim sensíveis a acreditar no milagre, na intervenção direta do sobrenatural, ou seja, Deus
derrogando as suas leis para beneficiar aqueles que são os crentes e naturalmente em prejuízo dos que são descrentes. Mas isso não preocupa aquele que no momento vive a fase da fé cega, a fé sem raciocínio. A eles parece perfeitamente natural que Deus os recompense pela crença que já demonstram, sem questionar, sem perguntar, sem de uma certa maneira buscar alguma lógica nos dogmas que são apresentados, desde que isso de um certo modo nos traga benefícios particulares. A fé cega, ela tanto pode levar ao fanatismo, como pode levar à descrença, chegando ao materialismo como uma situação assim, de um sistema, de uma filosofia. Essa, portanto, não é uma fé saudável. A outra, a fé humana, é o início. Seriam as primeiras manifestações da fé, que é a confiança e a certeza. Acreditando em si, o homem confia na sua realização e no dos outros, num processo natural de identificação. Depois nós passamos a, de uma certa maneira, acreditar em Deus, mas imaginando que Deus possa nos conceder benefícios, privilégios, em troca da nossa crença. A fé humana remove as montanhas, com dinamite, com escavadeira, pás, picaretas, desde que necessário. A fé humana, acreditando em si, o homem tem modificado o planeta e consegue remover as montanhas. A fé cega não consegue fazer com que nós nos habilitemos a remover as montanhas, porque nós imaginamos que Deus deva ser o responsável de remover as montanhas através de milagres. Que quando não acontecem, quando essa expectativa não é satisfeita, pode levar o indivíduo à descrença. Aí nós passamos para a fase seguinte, que é a fé divina ou a fé raciocinada, que aqui é colocada como a fé do homem de bem. Lembram-se dele? Aquele senhor que nós vimos o perfil, que é aquele que passa a viver as leis divinas ou naturais de uma maneira assim simples. Veja, é o seu estilo, é o estilo do bem, é o estilo do homem caridoso, é viver as leis divinas com naturalidade. E ele não se sente, por já conseguir vivê-las, como sendo alguém especial, não se apresenta como profeta, como missionário. Ele vai sendo reconhecido pelo seu trabalho, dentro da simplicidade, dentro da humildade, vai vivendo as leis divinas, e esse é o exemplo. Então é a fé do homem de bem. E aqui no parágrafo 12, está traçado assim algumas características de como é a fé desse homem de bem. Crente em seu futuro celeste, preenche sua existência com belas e nobres ações e aure na sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária, operando-se através dele, verdadeiros milagres de caridade, devotamento e abnegação. Não existe montanha das nossas imperfeições, ou montanha que representem as dificuldades na vida de relação, que essa fé não consiga vencer. Essa realmente é a fé saudável, que Joana de Ângeles chama de fé robusta. Então é a fé que realmente faz com que o indivíduo passe a viver a vida com maior tranquilidade. Não que Deus seja obrigado a proporcionar-lhe essa tranquilidade, que os espíritos sejam obrigados a auxiliá-lo a resolver os problemas, não. É aquele que sente interiormente aquela força que vem do conhecimento, que vem da sua experiência, da sua confiança em Deus, e não existe montanha de dificuldade ou de imperfeição que essa fé não consiga transportar. Quais são as características dessa fé saudável, robusta, a fé divina? Primeiro, tem que ser verdadeira, porque se não for verdadeira, ela não terá força suficiente para se manter. Portanto, ela parte do conhecimento das leis divinas
e, em primeiro lugar desse conhecimento, a crença em Deus. É humilde, porque reconhece a superioridade do Criador. Então, reconhecer que nós não seríamos nada sem a existência de Deus, que nós somos as suas criaturas, então em nenhum momento nós vamos nos considerar superiores ou adiante de Deus, mas reconhecer a existência e a superioridade da divindade. É sincera, não exige privilégios para si e considera o esforço da empreitada perfeitamente natural. E duas características também seguintes: paciente e calma. Ela sabe esperar, porque nós vamos voltar lá em Paulo. Tem certeza nas coisas que estão por vir. É a fé, portanto, raciocinada, que é humilde, sincera, paciente, calma. Essa é a verdadeira fé. E quando se chega a essa situação, nunca mais deixará de existir. Vai se distanciando daquela intermitência que caracteriza ainda o desconhecimento, que caracteriza ainda a nossa pouca experiência. Torna-se, quando desenvolvido, um patrimônio intransferível. Não podemos emprestá-la e nem tomar emprestado daquele que já detém esse patrimônio. Não podemos impor, porque é resultado de um desenvolvimento pessoal. Não se perde. Então é aquela assim, de repente você tem aquela confiança em Deus, de repente você já não tem mais confiança em Deus. Não prescreve também, não fica ultrapassada. E se pudéssemos representá-la como quantidade, mas quanto de fé se deve ter ou desenvolver para se chegar a essa situação de estabilidade, de harmonia? Nós temos que voltar lá em Jesus. Não é uma tonelada, não é um caminhão, um barril, nada. É simplesmente um grãozinho de mostarda e já será suficiente não só para nos manter de pé, produtivos, tranquilos, mas inclusive para poder auxiliar os outros. Esse grãozinho de mostarda, contudo, ele tem uma composição um pouco diferente daquele que, se plantado, vai resultar num pé de mostarda. Esse é um grãozinho de fé, que tem o tamanho de um grãozinho de mostarda. Ele tem uma composição um pouco diferente das sementes comuns. Na sua composição nós vamos encontrar conhecimento, confiança, humildade, sinceridade, paciência e calma. Nada fora das condições de realização humanas. Não se está falando aqui de componentes da fé dos anjos, dos espíritos purificados. O exemplo é para o homem terrestre, representado no homem de bem. A essa altura, quando se consegue ter um grãozinho de fé, o nosso magnetismo, o fluido vital, torna-se altamente saudável, produzindo-se curas que poderiam ser consideradas milagrosas, como o desconhecimento considerou que Jesus efetuou vários milagres, por desconhecimento do processo. A fé humana, que é o início, é a fé o indivíduo tendo fé nele. A fé divina, somando-se esses dois componentes, nós temos uma fé saudável. Aí nós temos que voltar lá na leitura de início, voltando aos discípulos de Jesus e o moço que era portador, hoje poderia ser considerado possivelmente um quadro de epilepsia, as pessoas que têm convulsões, sabendo-se que na doença mental existe a separação, doença mental de causa física, doença mental por um processo obsessivo. Embora na maioria das vezes as coisas acabem existindo em conjunto. Aqueles que muitas vezes são portadores de deficiências físicas é porque o espírito é um espírito doente e que acabou somatizando, fazendo com que o organismo, no caso aqui o cérebro, refletisse a sua dificuldade. E naturalmente o assédio dos espíritos.
Mas o caso do moço aqui parece que se tratava de um quadro de crises convulsivas de causa obsessiva. Tanto que o pai diz que ele caía ora no fogo, ora na água, e possivelmente eles já teriam buscado os recursos que à época seriam oferecidos para esses casos, mas o moço ainda apresentava aquele quadro doloroso. Os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Ainda estavam na situação de discípulos. Mais tarde, eles assumiriam a condição de apóstolos, naturalmente tendo Jesus como um companheiro espiritual, mas não estando ali presente de corpo, para que eles pudessem recorrer a ele no momento da dificuldade. Poderiam recorrer em pensamento, como ele promete no final, na última conversa com eles, que quando eles precisassem, ele estaria à disposição, mas não existiria mais aquela facilidade, aquela proximidade física. Jesus impõe-se aos espíritos que estavam provocando as crises convulsivas no jovem, com a sua autoridade moral, porque a única linguagem reconhecida no mundo espiritual é a autoridade moral. Aliás, não é só no mundo espiritual. Existem outros valores aqui na nossa vida material, mas vamos considerar que a autoridade moral é ainda a maneira saudável de nos relacionarmos. Jesus, portanto, impõe-se, e aqui eu coloquei com amor, e os espíritos obsessores se afastam, porque a treva realmente não consegue conviver com a luz. Também, sequentemente, ele renova, veja, ele revitaliza o jovem, porque um processo obsessivo de longo prazo pode danificar, lesar o organismo. Então foi a sua ascendência moral, o seu magnetismo saudável, o seu fluido vital saudável, altamente potente, que pode promover curas instantâneas, e o jovem fica curado. E ele diz aos seus discípulos que eles não haviam conseguido porque não tinham fé correspondente a um grãozinho de mostarda, e não se haviam se preparado devidamente através do quê? Do jejum, oração, que era aquela casta de espíritos, só consegue-se afastá-los através da jejum e da oração. As religiões têm explorado muito o assunto jejum, como se de repente a ingestão de determinados alimentos que fosse responsável, ou abstendo-se desses alimentos, nós poderíamos ter assim uma situação de superioridade moral. Jejum aqui entenda-se como um preparo físico, sim, respeitando-se a natureza do nosso organismo, evitando-se os excessos de tudo aquilo que possa comprometer a nossa estabilidade, a nossa saúde. Mas não exatamente a abolição desse ou daquele alimento. São hábitos saudáveis, hábitos higiênicos, dentro daquilo que nós aprendemos na lei de conservação, vendo o que é necessário, o que é supérfluo e tendo uma vida regrada saudável. E o jejum moral, porque é muito mais prejudicial aquilo que exatamente nós emitimos, o que sai da nossa boca. O que a gente ingere pode ser nocivo e tóxico apenas para o indivíduo, mas aquilo que você transmite para as outras pessoas pode criar assim problemas para uma série de pessoas. Então é o preparo, o respeito ao físico, o preparo moral, a oração, que é a elevação do pensamento, e que vai promover uma higienização nos nossos fluidos. Então é importante que nós já tenhamos uma vida saudável e que no momento em que se vai realizar, veja, um atendimento fraterno, em que se vai transmitir um passe, a oração é que vai nos permitir estabelecer assim um contato mais fácil com os espíritos superiores, e naquele momento vai promover uma asepsia, uma limpeza, uma elevação no padrão do nosso fluido vital. E a vontade, que é o pensamento transformado em força, essencial, fundamental para que os fluidos possam ser transmitidos. Então, o mecanismo que vai fazer com que se possa transmitir esse fluido e que o outro possa receber é o pensamento, é a fé, é a certeza, é a confiança naquele processo que vai fazer com que os fluidos possam ser transmitidos.
muito difícil de ser compreendido? Não, tudo ao alcance de qualquer cidadão terrestre que disponha de boa vontade e que se habilite realmente a realizar a tarefa, que se prepare para ser um trabalhador de Jesus. E que foi o que naquele momento faltou aos discípulos: fé em Deus, fé em seus recursos, e eles vão buscar o mestre para que ele pudesse, quer dizer, o pai vai buscar o mestre e eles depois perguntam: por que é que nós não conseguimos? Porque ainda não dispunham de recursos suficientes que no momento fizesse com que os espíritos se afastassem, a autoridade moral, e ainda não tiveram condições de realizar a cura que Jesus, com toda a facilidade, por ser um espírito purificado, uma autoridade moral inquestionável, fez com que o jovem ficasse curado. E como é que ficamos nós com a nossa fé? Aí nós vamos, antes de voltar ao grãozinho de mostarda, dar uma passadinha pela parábola da figueira. Para quem estiver seguindo, é lá o parágrafo número 8, que Mateus narra como sendo um fato acontecido e que Lucas coloca como uma parábola. Parábola é uma história de fundo moral. Embora aqui esteja na narrativa de Marcos, mas o título é Parábola da Figueira que Secou. A história da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, encaminhou-se para ela para ver se acharia alguma coisa, evidentemente um figo. Porém, aproximando-se, só encontrou folhas, não era tempo de figos. Jesus então disse à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, eles passaram pelo mesmo lugar e Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, falou: olha, mestre, olha como a figueira que você amaldiçoou secou. Jesus então, tomando a palavra, disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de tudo que houver dito, acontecerá, e verá que acontece. Então a nossa fé, no caso ele usou um exemplo assim até muito forte, para que se dissesse que uma montanha deveria se mudar do lugar e que ela se atirasse até ao mar e que isso poderia acontecer. Agora nós temos que buscar exatamente o simbolismo. Em primeiro lugar, um conhecimento mínimo do que é o fluido vital vai nos fazer compreender o seguinte: como é que Jesus, sendo o bem por excelência, poderia transformar os seus fluidos de modo que eles se tornassem nocivos e a plantinha secasse. Nós temos exemplos disso. Às vezes as pessoas observam que tem algumas que às vezes, por exemplo, o pessoal diz, né? Eu nunca presenciei um fenômeno desse, mas o pessoal conta, que chega a visita na sua casa, você mostra aquele lindo vaso de avenca, todo verde, fluorescente, a pessoa fala: nossa, mas que lindo, que coisa bonita. No dia seguinte, a avenca está torradinha. Ah, sim, foi o fulano que olhou com maus olhos. Aquela pessoa tem maus olhos. Se ele olhar, a galinha não bota, os ovos goram. Se ele olha para a planta, ela seca. Veja, por que é que nós podemos, de uma certa maneira, prejudicar um ser ou uma outra pessoa? Porque o fluido, ele tem a composição daquele que o emite, faz parte da sua natureza. Então, possivelmente, a pessoa olhou para aquela plantinha e desejou que ela fosse dela. Ou a sua em casa não está tão bonita, e naquele momento ela pode, o seu magnetismo, ser nocivo e danificar a plantinha. Só que isso se consegue através de imperfeição. Nós não poderemos imaginar, é o caso de Deus criando demônios. Nós não podemos imaginar Deus criando um ser que não seja bom. Não podemos imaginar Jesus ficando malzinho para injetar um fluido vital, um fluido não vital, um fluido nocivo, e a planta de repente morrer.
Preferimos que é uma parábola, então Jesus exemplificaria na figueira o símbolo do trabalhador, especificamente aqueles que atuam no campo moral, e que são os espíritos que assumem um compromisso de participar no mundo, de virem realizar as suas tarefas, auxiliando a melhora moral da humanidade. E aqui existe uma particularização em os oradores e aos médiuns, não os expositores, viu gente? Só os oradores. Os expositores não, né, Nerci? Nós fomos fora. Embora nós possamos estender um pouquinho mais, que lembrando lá dos trabalhadores, muitos os chamados e poucos os escolhidos, que todo aquele que se habilita ao trabalho, veja, existe o chamamento, depois a pessoa se habilita a participar desse trabalho, a partir daí já se está em curso para a figueirinha de Jesus. Todos os trabalhadores, eles são dotados dos recursos necessários, sejam os materiais, as faculdades, tudo aquilo que é necessário para a realização da tarefa. Posteriormente, os espíritos estenderiam um pouquinho mais para que nós pudéssemos compreender. E no livro Os Mensageiros de André Luiz, aliás, o livro Os Mensageiros de André Luiz é o resumo de um período que André Luiz passa no centro dos mensageiros em nosso lar. Então, os Mensageiros é o diário daquele estágio que ele fez no centro de mensageiros. Do que trata o livro? Do preparo que os espíritos que vêm participar, atuar diretamente na educação, atuar diretamente, assim, procurando promover a mudança da humanidade, a mudança moral, quase que especificamente no campo religioso, o preparo que eles recebem antes da reencarnação, incluindo-se nesse preparo a concessão de faculdades mediúnicas para que venham ser os intérpretes dos espíritos, cabendo àqueles que assumem esse compromisso uma missão especial. Quando nós dissemos missão aqui, não imaginemos que missão tipo Jesus, Kardec, esses grandes missionários, que Buda, Sócrates. Veja, missão é um trabalho ao qual a pessoa se habilite e que pode ser realizado muitas vezes num ambiente restrito. Um exemplo, por exemplo, quem leu Renúncia. Alcione vem em um trabalho missionário. Nós só ficamos sabendo porque Emmanuel presta uma homenagem a esse espírito e escreve o romance. Senão a história não registrou a passagem de Alcione pela Terra. Então é a missão no sentido assim, a prestação de um trabalho, além dos seus compromissos expiatórios, se vem numa situação se vem com a nossa agenda de trabalho, mas uma proposta de um trabalho a mais, é aquele algo mais a que o Espiritismo se refere, de prestação de trabalho para a humanidade. Essas pessoas, nós vamos encontrá-las em todas as faixas etárias, em todas as classes econômicas e sociais. São as figueiras que podem e devem frutificar quando se faz necessário. Porque a árvore, claro que existe a natureza, existem as leis da natureza, e as árvores florescem e frutificam exatamente no momento certo através dessas leis. Isso é o comum. Então as pessoas que vêm e se preparam, participam da sociedade, cumprem os seus deveres, cuidam da sua família, trabalham, são honestas, isso é dever. O algo mais é a figueirinha que deveria produzir frutos quando alguém chegasse e o solicitasse. É o trabalhador de plantão 25 horas por dia. Além de cumprir os deveres normais de todo cidadão terrestre, ele vem com um compromisso de se dedicar um pouco mais no trabalho com Jesus. O homem comum serve circunstancialmente. O trabalhador de Jesus, principalmente se for espírita, aí a situação se torna mais séria, é aquele que mais recebeu,
que tem no momento consciência da existência desse plano, desse preparo. É mais responsável, portanto, é aquele que deve produzir na hora em que o mestre solicita e principalmente sem considerar-se um mártir. Preferencialmente, quando alguém chega e solicita o figo, já entrega até com guardanapinho, prontinho para ser usado, sem achar que isso é uma situação que ele está fazendo alguma coisa muito grande. É numa situação de normalidade. É aquele que se preparou para ser, além de um cidadão comum, cumpridor dos seus deveres, que venha se dedicar a um trabalho extra, o algo mais. Que quando não se consegue cumprir, e aqui vai fechando mais, na concessão de faculdades mediúnicas, mediunidade ainda não é uma conquista. No sentido assim, intuição e sensibilidade, em graus diversificados, variados, faz parte da nossa natureza, é o resultado do desenvolvimento psíquico. Então, nós vamos nos tornando mais sensíveis e conseguindo, claro, uma percepção maior com relação ao pensamento. Mas as faculdades de vidência, audiência, o médium falante ou psicofônico, médium escrevente ou psicógrafo, efeitos físicos, as outras modalidades são concessões. É um compromisso de trabalho que faz parte do contrato daquela existência, é aceito, não é uma expiação, é uma prova e a prova é aceita. Por isso não merece ser considerado um castigo e também ninguém precisa se orgulhar porque assinou um compromisso de trabalho e vem vivê-lo nas expressões da mediunidade, que quando não devidamente respeitada, mediunidade é prestação de um serviço para a humanidade e não para que o indivíduo se envaideça por ser portador de uma faculdade diferenciada. Quando não se respeita devidamente o nosso compromisso, pode ocorrer aquilo que no livro dos médiuns nós vamos encontrar como perda ou suspensão. Aí eu brinco sempre, é médium distraído, perde a mediunidade, tem ela suspensa, não lembra onde é que deixou, o que acaba sendo, veja, até uma proteção, porque a continuidade de um exercício mediúnico indevidamente pode fazer com que o indivíduo se comprometa mais. Portanto, a figueirinha simboliza aquele trabalhador que vem com compromisso de trabalho, não honra esse compromisso e que pode ter o seu mandato cassado. O que é que se pode fazer para continuar a ser figueirinha de Jesus? Já que nos habilitamos a isso, cada um de nós, veja, e a doutrina espírita deixa isso muito claro. Então nós temos a nossa lista de deveres, mas podemos realizar o algo mais. Os componentes são muito simples e ao alcance de todas as pessoas. Fé, que vai se transformar na vontade, que é o veículo para a realização, que é o veículo para a doação dos fluidos, que na doutrina espírita encontra toda a facilidade para ser firme, sólida, como a casa que Jesus diria ser construída na pedra. Ninguém recebeu mais do que o espírita as informações do que a vida. Ninguém mais do que o espírita tem responsabilidade em viver de acordo com aquilo que ele sabe. A instrução espírita, quando assimilada, torna o homem naturalmente confiante em Deus, porque ele compreende ser Deus, a inteligência suprema e a causa primária. E vai se estabelecendo uma relação assim mais tranquila, mais amistosa, mais confiante com a divindade. O temor vai deixando de existir e a confiança vai se estabelecendo, fruto em primeiro lugar de um conhecimento real. A humildade também é um dos componentes, a sinceridade, a paciência, a calma. É isso que faz com que a fé seja raciocinada. A fé, quando raciocinada, impulsiona o homem ao trabalho saudável. Jesus teria se referido à fé inoperante, como morta. Porque não adianta você ter certeza na existência de Deus, de uma certa maneira emocionar-se com a filosofia da religião e não se habilitar ao trabalho. Então essa seria o exemplo da fé inoperante, a fé não produtiva, a fé morta.
Além da fé, da vontade, o jejum físico e moral. Um processo, veja, num processo de educação, de hábitos saudáveis, eliminação de vícios, a educação dos sentidos, o cultivo das virtudes, tudo isso dentro do realizável por qualquer espírito de boa vontade. O hábito da oração, que é um outro hábito muito saudável e que deveria ser melhor utilizado. Mesmo na oração nós temos fases de desenvolvimento. Primeiro é a oração, repetição das fórmulas, depois vem a fase da mentalização em que nós nos utilizamos, depois chega a hora da oração-ação. É o indivíduo que permanentemente procura manter o seu pensamento através da vigilância num clima harmonioso, saudável. Isso faz com que o seu pensamento se torne produtivo. É a oração produtiva que vai passando a ser um estilo de vida que caracteriza aquele homem de bem. A fé, que já nós estamos ligando a palavra vontade, o jejum físico e moral, a oração, isso vai favorecer em muito ao trabalhador. É aquele que dispõe de conhecimento, vai ter uma facilidade maior de transmissão, porque é a autoridade moral que vai dar respaldo às suas palavras, uma facilidade maior na doação magnética, os seus fluidos vão ser, porque o fluido vital, ele tem componentes materiais e já tem componentes espirituais. Então, quanto mais saudável for o indivíduo através desse jejum físico, mais limpo vai ser o seu fluido. Quanto mais elevado ele for através do jejum moral, maior potência terá esse fluido. Então, é um fluido vital saudável que pode, se tivermos a fé do tamanho do que mesmo de um grãozinho de mostarda, até produzir curas que poderiam ser consideradas milagrosas. No trabalho também com Jesus, vivendo-se dessa maneira esforçada, educada, consciente, vai existir uma autoridade sobre os espíritos inferiores. A única autoridade reconhecida na vida de relação do espírito é a autoridade moral. E atrairemos com certeza a assistência dos bons espíritos que estarão investindo naquela figueirinha que se habilita ao trabalho 25 horas e que quando alguém solicita a sua colaboração, ou seja, o figo que vai matar a fome no símbolo da parábola, ela apresenta e de uma maneira alegre, agradável, um figo bonito, maduro, doce, que é a maneira como nós devemos realizar o trabalho. Dessa maneira a figueirinha vai se manter viçosa e florescente, independentemente, veja, do clima, da estação, não dependendo das circunstâncias exteriores para que ela possa produzir, porque interiormente ela estará ligada a Deus através da seiva que nós poderíamos assim compreender na fé verdadeira. E não existe montanha, seja as dificuldades do trabalho ou os everestes das nossas imperfeições, que resistam. Aí nós vamos voltar lá no comecinho. Há uma fé, há um grãozinho de fé do tamanho de uma sementinha de mostarda. É isso que esse capítulo nos traz. Porque se de repente Jesus se utilizasse de um exemplo, de um tonel de fé, nossa, mas vai ser tão difícil de alcançar. Quando é que eu vou arrumar uma quantidade dessa de fé? Para quem tiver alguma dúvida, nós temos aqui vários grãozinhos de mostarda. Essa daqui tem uma porção, viu? Dá para fazer uma criação enorme de mostarda, canteiros e canteiros. É aqui, para vocês dar uma olhadinha, é só isso. De um grãozinho de mostarda e não teremos dificuldade nenhuma em remover as montanhas, em primeiro lugar, das nossas imperfeições e da realização das tarefas. Na próxima semana, o que vem? Os trabalhadores da última hora, figueirinha apostos que agora é hora de trabalhar. Deixou a canção da fé, como eu tenho certeza que a maioria vem aqui para no finalzinho ter esse contato mais próximo com Maria Dolores, nós fazemos o estudo, depois a gente passa essa agenda, que é importante a apresentação do que a casa pode oferecer, os eventos do movimento. Depois, antes da prece, nós procuramos trazer assim esse momentinho de poesia,
Porque a arte é a elevação do sentimento, a prece é a elevação do pensamento. Então eu pediria assim, nem sempre isso é necessário, mas hoje eu pediria assim, que nesse momento de poesia nós procurássemos oferecer em primeiro lugar o nosso silêncio, a nossa atenção, para que no momento da prece nós pudéssemos realmente, eu acho que não só continuarmos com aquele antigo hábito de pedir, mas começarmos a aprender a oferecer um pouquinho mais. Então, antes de colocarmos os nossos pedidos, a bem da verdade, a espiritualidade não precisa que nós nos lembremos da sua responsabilidade. Então, nos lembrarmos daqueles a quem particularmente gostaríamos de auxiliar, é um exercício para que nós ofereçamos, aí vem a moedinha da nossa contribuição. Então, nós vamos procurar envolver as pessoas a quem gostaríamos de auxiliar, não simplesmente avisar a Deus que eles têm alguma necessidade. Então, que nós possamos envolver cada um particularmente e oferecermos os nossos pensamentos elevados em prece, os nossos sentimentos, para que os espíritos possam se utilizar deles em benefício de todos aqueles que deixam a sua mensagem, o seu pedido, que se liguem através do pensamento aos trabalhos dessa casa. Por isso é um momento muito importante, um momento sublime, em que nós vamos nos tornar mais próximos, mais juntos, e podemos oferecer a nossa contribuição, tendo a certeza que a espiritualidade saberá investir, multiplicar e encaminhar. Se a tua fé não viu, ou ainda não vê a presença da lágrima ou do espinho, para vencer nos lances do caminho, os perigos da marcha e as surpresas da treva. Se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva, desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe dês, outra vez e outra vez, o apoio da paciência e a lição da bondade. Se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade, na tarefa bem-vinda que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém. Se, enfim, a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela ainda não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade. A tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira. A fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros. Fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou no mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem.